quero trazer uma mensagem ao nosso coração nessa noite, mas como introdução desta mensagem, eu quero apresentar para vocês uma jovem chamada Ana. Essa é a Ana, gente. Ela está falando oi. Alguém quer responder, por favor? Está parecendo aquelas reuniões, né? Assim, eu sou fulano e tal. Oi, fulano. Tem que falar. O que tem de especial na Ana é que a Ana é uma jovem da chamada geração Y. A geração Y é a geração, para vocês terem uma ideia, da maioria de vocês. É a geração dos meus filhos. É a geração das pessoas que são filhos daquilo que a gente chama de baby boomers, ou aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50. Eu sou de 58, já bem do fim da década, bem do fim. Mas a Ana, ela está triste. E a Ana está triste porque existe uma fórmula que é muito importante para ser trabalhada, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, que é a felicidade. Vocês querem entrar para o lado de cá? Porque meu tamanho aqui não vai permitir que vocês vejam. Felicidade é igual a realidade menos expectativas. Presta atenção nisso. Felicidade, para essa geração, é realidade menos expectativas. Os pais da Ana são, como eu disse, baby boomers, são da década de 50, e a minha geração é uma geração diferente, é uma geração que as expectativas estavam relacionadas a muito trabalho e trabalho muito duro. A ideia da minha geração é: se você quer ter sucesso, você precisa trabalhar duro. Tem que ralar muito. Tem que estudar muito. Essa é a filosofia dessa geração. E quando essa geração encontra com a realidade, você vai ver que a realidade é a curva de cima, existe um salto positivo, certo? A expectativa estava abaixo da realidade, porque trabalhamos ou trabalharam e cresceram e venceram e conseguiram e se desenvolveram. Consequentemente, o saldo é positivo. Lembra? Felicidade é igual realidade menos expectativa. Se a expectativa é menor, a realidade é maior, felicidade. Mas e se for o inverso? Acontece que nós, dessa geração baby boomers, erramos muito quando criamos os nossos filhos. E por que erramos? Porque para nós, os nossos filhos são absolutamente especiais, são gênios, na verdade. Então os pais da Ana dizem assim: Ana, você pode ser o que você quiser, filhinha. Você é especial, você é um gênio. Sempre soubemos que venceria e seria a melhor do mundo. Com algumas exceções, a maioria dos pais, baby boomers, criam os filhos assim. O que gera nisso é que a Ana, nossa amiguinha aqui, ela diz assim para ela mesma e para quem quiser ouvir: todo mundo vai ter uma boa carreira, mas como eu sou prodigiosamente magnífica, de um jeito fora do comum, minha vida profissional vai se destacar na multidão. Em outras palavras, o tamanho da expectativa dessa menina é altíssimo. E para ela não pensa que a expectativa, ou seja, aquilo que ela vai realizar, vem através de trabalho duro, mas através de o mundo descobri-la. Então ali está escrito: aqui é só esperar para o mundo ver como eu sou maravilhosa. E aí pronto, as coisas acontecem. Porque eu sou fantástico. Eu cresci assim, meus pais falaram que eu sou gênio. E o mundo real qual é? O mundo real é que as expectativas da Ana estão lá em cima, mas a realidade está aqui embaixo, porque sem trabalho duro, sem luta, sem estudo, etc., as coisas não acontecem. O mundo não nos trata como os nossos pais nos tratam, ou nos trataram. O mundo é impiedoso, é rude,
destrói as emoções e destrói as expectativas. Então, quando a Ana, ela descobre que a realidade dela está extremamente abaixo da expectativa, ela fica extremamente infeliz, porque felicidade é a realidade menos expectativa. Como a expectativa é muito alta, a realidade é baixa, ela tem mais frustração e tristeza. E para piorar a situação, ela descobre o Facebook. As mídias sociais, né? As mídias sociais. E por que é um problema para ela? Porque ela descobre que os seus amigos colocam a imagem daquilo que ela imagina que ela seria, mas ela não é. Eu não sei se vocês sabem que tem gente que chega a manipular a imagem. Vocês sabem disso, não? Eu conheço uma pessoa que não gosta do seu nariz, é uma menina. Ela manipula o nariz todas as vezes que ela vai postar no Face. Ela tem um outro nariz no Face. E aí, qual é o problema disso? O problema é que a imagem que se passa é de uma realidade, mas que ela não é realidade. É absolutamente falsa essa realidade. Um filósofo muito conhecido, chamado Zygmunt Bauman, ele disse muitas coisas a respeito dessa ideia de mundo líquido, e eu vou falar um pouquinho rápido sobre isso, bem rápido, isso é apenas a introdução. Numa das frases ele diz: tudo é temporário. É por isso que sugeri a metáfora da liquidez, para caracterizar o estado da sociedade moderna, que, como os líquidos, se caracteriza por uma incapacidade de manter a forma. Nossas instituições, quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificar em costumes, hábitos e verdades auto-evidentes. Para esse filósofo, ele chama de mundo líquido essa sociedade, esse tempo que a gente vive. Por que ele fala mundo líquido? Porque ele diz: tudo passa muito rápido. Antes de tomar forma, já se desfez. Antes de acontecer, já passou. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns objetos que alguns de vocês conheceram, usaram até, talvez, e outros talvez vão dizer: nossa, o que é isso? Não sei. Todo mundo sabe o que é isso, né? Tem a menor ideia. Um retroprojetor. Certo? Eu usei muito retroprojetor como pastor, né? E é óbvio que eu não quero nem ver isso aí pintado de cor-de-rosa. Depois que eu tenho um projetor na mão, que eu ponho cores, eu ponho, né? Eu não preciso apagar transparência, né? Com álcool. Ficava bêbado, tanto que passava álcool naquele negócio, ou senão aquela transparência que você imprimia. Ela tinha uma película e aquela não podia apagar. Mas a gente, na pobreza, apagava e manchava tudo, estragava tudo. Essa é uma impressora de alto nível, né, sem fio, chamada máquina de datilografia. Muita gente usou, mas muita gente nunca pegou esse negócio. Eu fiz curso de datilografia. Quem fez curso de datilografia aqui? Aí você vê a idade da turma. Não, desculpa. Era que você fez, você era criança, eu lembro. Você tinha 12 aninhos, 10 aninhos. Isso aqui é para quem não sabe, isso é um toca-fitas, é um fita cassete, né? Muita gente usou, mas o que aconteceu com isso? Alguém usa mais isso, gente? Você compra fita cassete? Isso aqui foi uma revolução. Quando isso nasceu, o Walkman, era a ideia, e o nome já diz, era que você tivesse uma independência incrível. Você estaria o resto da sua vida conectado a uma música, alguma coisa na rua. Imagina que coisa impressionante você na rua ouvindo alguma coisa. É uma coisa realmente impressionante. Mas passou, né? Pessoal de TI já usou disquete. Eu lembro do disquete 5, não sei quanto, que era grandão, assim, parecia um... Já passou, né? O que eu quero dizer... Perdemos a conexão um minutinho só, e isso faz parte do mundo líquido. Está liquidificando tudo
passando tudo aqui. Pronto? Está aparecendo lá? A ideia de passar isso para vocês é como pensar no seguinte. Você fala, passou, qual é o problema que passou? O problema não é esse, o problema é que quanto tempo demorou entre o nascimento e a morte? Um tempo muito curto, quando você pensa na história. Quem lembra do Orkut? O Orkut nasceu em 2004, exatamente, 2004 e morreu em 2014, tinha 10 anos. Com 10 anos morreu. Acabou. Não é? Eu me lembro falando aí pro pessoal de TI, né? Eu lembro da área dos motores de busca, eu lembro de Alta Vista, eu lembro de alguns motores, né, de busca que morreram todos porque foram comprados e desapareceram, né? E hoje é o Google, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. É verdade. Quando eu comecei a usar e-mail, né? Que a gente fala e-mail, né? Quando eu comecei a usar e-mail, gente, uau! Era fenomenal, fantástico. Hoje eu mando e-mail pro pessoal, tem gente que não lê mais, não abre. Não abre, fala, que é isso? Caixa de entrada com e-mail, carta, para que isso? Né? Porque o mundo é muito rápido. Aí então, alguém inventou um negócio chamado Twitter. Certo? Que é o passarinho, o som que o passarinho faz. Né? Que tem que ser rápido. Alguns caracteres apenas. Twitter está morrendo. É verdade. Ele não cresceu no último trimestre, nos 2 últimos trimestres de 2015, e os investidores estão desesperados, porque não cresceu. Num mundo que cresce tudo muito rapidamente, com milhões e milhões de pessoas, ele não cresceu. O que está acontecendo? O pessoal foi para o Instagram. E o que é Instagram? Instagram eu tiro fotografia e mando para você. E você, uau! Não tem muito mais a falar, né? Curti, que legal. Aí agora inventaram um outro negócio que eu estava discutindo ontem com a Gabriela, né? Se chama Snapchat. 10 segundos de vídeo. 10 segundos de vídeo. Oi, aí eu mando para você. Quando você assiste, ele desaparece. Percebeu o que é o mundo líquido? E ele tá na moda. Imagina um vídeo, por exemplo, a gente posta essas mensagens no YouTube. Mas é óbvio que elas têm uma característica, são mensagens. Elas têm peso, elas têm minutos, eu não vou falar quanto. Tem bastante minutos, né? Mas a gente sabe muito bem que é especificamente para aquelas pessoas que querem ouvir uma mensagem. Então, enquanto as nossas mensagens lá no YouTube, no nosso canal, tem lá 50 visualizações, bombando, 34, né? O vidinho do lado, que é um cara fazendo careta, não sei o que, tem 10 milhões de visualização. Por quê? Porque ninguém mais quer parar para pensar. Essa é uma característica do mundo líquido. Ninguém mais quer parar para avaliar valores. Valores. Os valores estão passando dia após dia. Casamento, o que é casamento? Tem um monte de gente que casa e diz assim, eu vou me casar. Você fala assim, mas você está seguro? Eu vou me casar, se não der certo, você para, mãe. Ué, qual o problema? Né? Alguém chegou para mim um dia e falou, pastor, eu estou aconselhando um rapaz lá, mas está difícil. Eu falei, por quê? Ele falou, o cara está no 9º casamento e falou que se bobear ele casa de novo. 9º casamento? É um absurdo. E família? Conceito de família. Alguns meses atrás, a Câmara Federal no Brasil colocou uma pesquisa na internet. Você concorda que a família é formada por um homem, uma mulher e seus filhos? Estava assim, ó. Estava pau a pau, como a gente fala. Com quem concorda e quem não concorda. Mas então o que é família? Não, 2 rapazes
se casam e agora querem adotar filhos e querem chamar isso de família. Mas isso é o conceito de família? Aí todas as nações estão perguntando, o que é família? O que seria família? E todo mundo esquece que nasceu de um homem com uma mulher. Todo mundo esquece. E ninguém aqui nasceu de chocadeira, eu tenho certeza. Você nasceu de chocadeira? Você era um ovo que puseram no forno? Não, né? Você nasceu do papai e da mamãe. Qual é o conceito de família? É líquido. Já não se tem mais esse conceito há muito tempo. No Brasil já não se fala mais em dia do pai e dia da mãe, sabia disso? As escolas já não falam mais dia do papai e dia da mamãe. Dia do progenitor, ou dia do cuidador, dia, daqui a pouco do mantenedor, daqui a pouco do sei lá quem. Então o tema da minha mensagem, aí foi só a introdução, viu gente? Anima aí, porque é só introduzir agora. O tema da nossa mensagem hoje é uma vida constante, ou consistente, no mundo líquido. Como é que eu vivo valores fundamentais? Como é que eu estabeleço a forma numa sociedade que é contra a forma? Para muita gente, o conceito de igreja que nós temos é absolutamente ultrapassado no mundo líquido. Certo? Aqui a gente não coloca as mensagens ao vivo, porque se colocasse ao vivo era capaz de ter só metade do que tem hoje. O café em casa. Mais rápido, né? Rapidinho, vai, pastor, fala. Já entendi. Corre. Vai. Tudo tem que ser rápido e tudo tem que acabar logo. Né? E a hora que acaba, a gente fica assim, aí você fala assim, qual que foi o tema da mensagem essa noite? O pastor falou da Ana, eu lembro. Teve lá uns negocinhos também, o quê? Água, me deu até sede, eu lembro a hora que ele estava falando, deu uma sede lascada. Por quê? Porque a nossa mente, ela não consegue mais parar para meditar. E meditar é muito importante. Você quer ver um veneno? Dá seu veneno. Isso aqui é um veneno, gente. Celular. Aí você vai dizer assim, não, pastor, não é um veneno, é uma bênção. Eu também acho, eu uso o dia inteiro. Mas é um veneno, porque ele não permite que você pare para ficar sozinho. Você tem que estar sempre voltado para alguém, com muita gente. E é gente virtual, né? É gente que está em algum lugar que você não tem nem ideia. Obrigado. O que eu quero dizer é o seguinte, quando é que foi a última vez que você parou e sentou e disse assim, eu vou ler um livro, por prazer? Não por estudo, não por mestrado, não por necessidade estudantil. Quando é que foi a última vez que você parou e disse assim, eu vou pegar uma xícara de café, eu vou olhar para o céu, eu vou ficar pensando em nada, ou eu vou pensar na minha vida, eu vou pensar na minha história, né? Por quê? Porque esse mundo não deixa a gente fazer mais isso. Então pensa, como é que eu posso viver uma vida consistente? E a palavra consistente aqui é no sentido de ter algo que tenha forma no mundo líquido. Vamos ler o que diz a Bíblia em Mateus 13, 45, 46. É uma parábola de apenas algumas palavras. Vamos ler juntos? Podem ir comigo? Vamos lá. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Algumas questões que me fazem pensar nessa parábola. Em primeiro lugar, é uma parábola. Toda parábola tem um sentido, tem um conteúdo, tem uma explicação, mas principalmente toda parábola é desafiadora. Um dia perguntaram para Jesus, por que o senhor fala em parábolas? Você lembra da resposta de Jesus? A resposta de Jesus é assustadora. Ele disse assim, eu falo em parábolas para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não compreendam, e não venham se converter. Aí você diz, porque eu não entendi. Então o teu objetivo, Senhor, é que as pessoas não te conheçam? Não. O objetivo da parábola é despertar interesse. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Porque quem ouvir sem prestar atenção, passa batido e não há conversão, não há mudança de vida. Deu para entender? Então toda a parábola é como um livro fechado. Pode ser pequenina deste tamanho que a gente leu. É um livro fechado. Se você se interessar, você abre o livro e começa a trabalhar com a parábola. Então algo que me chama a atenção dentro do tema da nossa mensagem nessa noite, em primeiro lugar, é que diz a Bíblia que esse homem negocia e procura boas pérolas. Isso mostra que há um desejo por algo melhor. Ele negocia boas pérolas e ele está à busca de boas pérolas, significa que ele quer algo melhor, algo novo. Mas significa também que ele está fazendo alguma coisa boa. Deu para entender o que eu quero dizer? Ele tem boas pérolas ou pedras preciosas. Ele tem boas, mas ele não tem a excelente. Ele não tem a excelente. Tome cuidado com o bom. Bom é inimigo de excelente. Certo? Como é que está a sua vida espiritual? Tá bom. Perigoso. Como é que está o seu casamento? Tá bom. Perigoso. Mas como, pastor? Tá perigoso. Por quê? Porque se ele está bom e você para ali, você não procura nada melhor. Esse homem, ele estava com boas coisas. A Bíblia diz que ele era negociante de pérolas. Ele não estava negociando lixo. Ele estava negociando pérolas. Ele estava fazendo algo bom. Deu para entender o que eu quero dizer? Talvez você diga assim, não, eu faço coisas boas na minha vida, eu faço coisas boas no meu trabalho, eu faço coisas boas na minha casa, eu tenho atitudes boas. O bom não é o excelente. Qual que é a diferença do bom e do excelente? É que o excelente é melhor que o bom. E se eu parar no bom, eu nunca vou descobrir o que é melhor do que bom. Certo? Eu não vou descobrir o que é melhor que bom. Por exemplo, tem muita gente na vida espiritual, e eu vou dizer isso para vocês que estão aqui, vou dizer para todo mundo que está me assistindo pela internet, o seguinte: tem muita gente que entregou sua vida para Cristo e parou ali. Não andou mais, não cresceu. E não cresce por quê? Porque acha que está bom. Ah, pastor, eu era perdido. Eu era arrebentado na vida. Minha vida não tinha esperança. Agora eu tenho, aleluia, glória a Deus. Já é maravilhoso? Sim. A pergunta é, tem algo a mais? Por exemplo, no seu relacionamento com Deus, tem algo a mais? O que você acha? Na ação do Espírito Santo na sua vida, tem algo a mais? Algo a mais para você experimentar de Deus, não só aprender intelectualmente? Por exemplo, em 1 Coríntios 13 diz que a todos foi dado beber de um só Espírito, diz a Bíblia. Beber de um só Espírito significa um relacionamento com o Espírito Santo, que é além do relacionamento da conversão. E tem um monte de gente que não tem a mínima ideia do que é essa pérola melhor. Não tem a mínima ideia. Por quê? Porque acha que já está bom. Uma segunda coisa que me chama a atenção é que ele acha uma pérola de grande valor. Se ele acha, é porque ele soube identificar o que era melhor. Se você não sabe identificar o que é melhor na sua vida, você vai do bom para o regular, do regular para o ruim. Sempre. Esse é o caminho. Em tudo na vida, presta atenção nisso. Em tudo na vida, quando há um patamar, é porque você já está decrescendo. Patamar, certo? Imagina um gráfico. Você vai subindo, 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 depois para. Fica assim na horizontal. Esse é um patamar. Esse patamar mostra que você está decrescendo. Você não está desenvolvendo nada. É aquilo que eu acabei de falar da empresa que, por não ter crescido nos 2 últimos trimestres de 2015,
as ações caíram, houve problema com investidores, e eu não sei o que está acontecendo agora no começo de 2016 com essa empresa. Por quê? Porque simplesmente eles não adquiriram novos usuários. Eles pararam. E não pararam pequenos, não. Pararam com milhões de usuários. E com faturamento de 2 bilhões de dólares. O que você acha? Bom, não? Só que o mercado diz, não bom. Por quê? Porque não está indo em direção ao melhor. Outra coisa que me chama atenção nessa parábola é que se esse homem achou uma pérola de grande valor, é porque ele estava em busca de. Ele estava em busca de. Muitos anos atrás, isso cerca de 30 anos atrás, 30 ou 28, 29 anos atrás, eu estava pregando na igreja onde eu era pastor, eu estava ministrando sobre o Espírito Santo, a teologia do Espírito Santo, chamada pneumatologia. Eu estava falando sobre o Espírito Santo, o que a Bíblia ensina, as experiências com o Espírito Santo, a conversão. Aí eu comecei a falar sobre o enchimento do Espírito, depois eu fui para os dons espirituais e assim eu fui andando. Tinha um senhor na minha igreja, ele era um dos presbíteros. Para vocês terem uma ideia de idade, ele era da idade do meu pai. O senhor já bem de idade, já falecido. E ele, quando eu cheguei na igreja, eu era um menino de 24 anos. E eu era o líder dele. Imagina um líder de 24 anos, líder de um senhor de idade, naquela época, tinha lá os seus 60 anos. Então, cada vez que eu ia ministrar a palavra, que eu abria a Bíblia para pregar, principalmente no culto do meio da semana, ele pedia a palavra. E quando ele pedia a palavra que era para ele poder passar para todo mundo o que ele conhecia das Escrituras, porque ele tinha feito um curso no Instituto Bíblico. Tipo assim, eu sou um homem que tenho mais tempo de crente do que esse menino tem de idade. Esse menino fez faculdade de teologia, não me importa, porque eu tenho muito mais experiência. E eu preciso mostrar para ele, eu preciso ensinar esse rapaz. Então era sempre assim, mas éramos amigos. Não tinha nenhum problema, éramos amigos, estava tudo bem, e eu já sabia, eu até ria por dentro, cada vez que ele pedia a palavra. Porque ele ia pregar. Ele parava a minha mensagem, pregava dele, depois eu tinha que continuar. Quando eu comecei a ministrar sobre o poder do Espírito Santo e os princípios espirituais da pneumatologia, e fui falando inclusive sobre os dons espirituais, ele parou e disse assim, pastor, isso é muito interessante. Acontece que tempos antes, algum tempo antes dessas mensagens, ele havia perdido a esposa. Os filhos já grandes, ele perdeu a esposa, era só ele e a esposa. E um dia ele estava pegando ônibus e ele conheceu uma moça. Eu digo uma moça porque era uma mulher não casada, uma mulher solteira. Uma mulher que nunca tinha tido um relacionamento com outro homem. Mas de idade. E ele a conheceu e conversando, etc. E ela começou a contar para ele as experiências espirituais que ela tinha na igreja dela. E ele começou a gostar dela. E ela começou a gostar dele. E eles começaram a namorar. Só que agora não era mais um jovem pastor falando de um assunto. Era a namorada dele falando de experiências espirituais e com dons espirituais, e umas coisas incríveis estavam acontecendo com ela. Ele começou então a prestar atenção no que eu estava falando. E quando eu falei sobre o poder do Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo e os dons espirituais, etc., um dia ele chega no culto radiante. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o que aconteceu? Ele disse, eu estava sentado à mesa
na minha cozinha, o senhor sabe, ali no cantinho. Estava sozinho, abri a Bíblia para ler a Bíblia, para estudar as Escrituras. Eu disse para Deus: Senhor, eu quero experimentar isso que eu nunca experimentei. Pastor, de repente, veio sobre mim uma alegria tão esfuziante, um poder de Deus tão incrível, e eu comecei a falar em línguas. Gente, meses atrás, se eu falasse para ele em dom de línguas, esse homem me escorraçava da igreja. Mas agora não era mais o que eu estava dizendo, era o que ele estava experimentando. Se você procurar, você acha. By the way, eu creio em todos os dons espirituais. Não tem nenhum problema com nenhum deles. Todos os dons que estão na Bíblia, para mim, eles não cessaram. E todas as experiências que a Bíblia apresenta, que estão nas Escrituras, eu não tenho o direito e nem autoridade espiritual para dizer: não, parar, isso não existe mais. Porque se eu fizer isso, eu estou interferindo numa autoridade que não me pertence. Não vou pregar sobre isso agora, mas só para você saber, porque se você assustou com o que eu falei, entenda uma coisa. O que eu estou dizendo é: aquele homem que saiu da intelectualidade da Bíblia para algo melhor na sua experiência com Deus, porque ele foi buscar. Ele achou. Enquanto havia nele uma barreira, ele não buscou. Porque a barreira intelectual daquele presbiterianismo clássico, fechado, quadradinho. Na hora que ele disse, a noiva dele falou para ele das experiências espirituais, ele disse: mas isso aconteceu, como aconteceu? Pastor, como é que é isso? E eu comecei a ministrar uma série na Bíblia. Ele disse: eu quero para mim. Por que não? Se é de Deus, eu quero. Ele disse: não tinha culto, não tinha música, não tinha ninguém perto de mim, ninguém pôs as mãos em mim, e eu tive uma experiência com Deus na cozinha da minha casa. Por quê? Porque você busca, você encontra. Um outro aspecto dessa mensagem, dessa parábola, é que diz a Bíblia que quando ele encontrou tudo, ou melhor, ele encontrou a pérola mais valiosa do que tudo, diz a Bíblia que ele vai, vende tudo que ele tem para poder comprar aquela pérola. Eu quero chamar sua atenção para esse tudo. Quando ele vende tudo que tem, é porque ele avalia que o tudo que ele tem já não é tão valioso. Você concorda? Se tem uma pérola melhor, então eu vou vender. Isso daqui deixou de ser o fantástico, que agora eu tenho algo muito melhor. E outra coisa, a Bíblia não fala quanto que ele tinha, nem em dinheiro, nem em peso, e nem em pedras e o valor das pedras. Só diz assim: tudo. Esse tudo podia ser um pouquinho. Mas o tudo na Bíblia é uma palavra muito importante. Por quê? Porque quando você se encontra com o reino de Deus, tudo o que você tem deixa de ter valor por causa do reino de Deus. O tudo pode ser muito ou pouco, é tudo. Deu para entender? Sabe aquela pessoa que dá assim, tipo, $5.000 de oferta? $10.000 de oferta? Faz um cheque aí e fala: dá $10.000, sabe? Mas ela tem 10 milhões no banco? O que é isso? Agora, sabe aquela pessoa que dá 100, 20, $10, e era o dinheiro que ela tinha para pegar o ônibus, o metrô? Ela deu tudo. Isso é mais do que os 10 mil, do que os 100 mil, porque é tudo. No reino de Deus, ou você dá tudo, ou você não deu nada. No reino de Deus, ou você entrega tudo, ou você ainda não entregou nada. Se tem alguma coisa que ainda você está segurando, é porque você não entregou tudo. Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho,
Isaque, a quem amas. Presta atenção. Ele já tinha outro filho. Vocês lembram disso? Ismael. Ele já tinha outro filho. Mas quando Deus chama, ele chama e diz: eu quero Isaque. Por quê? Porque Ismael era filho da escrava, que poderia ter mais filhos. Mas Isaque era filho de um milagre, da esposa que tinha 100 anos de idade, 90 anos de idade. Então o Senhor diz assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o a mim no monte que eu hei de te mostrar. Isso é entregar tudo. Mas você diz: não, aí ficou outro filho. Isso é entregar tudo, porque era o filho da promessa, era o filho da esposa dele, era o filho da amada dele. Tudo é tudo. Grande parte não é o tudo. Bastante não é tudo. Muito não é tudo. Tudo é quando não sobra nada. E essa palavra, o Senhor Jesus identificou ao quê? Como é que ele começa essa parábola, para quem não lembra? Ele começa essa parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, mercador de pedras, etc, etc. O reino dos céus, ele está falando do reino do céu, ele não está falando da terra. Ele não está falando desse mundo aqui. Porque nesse mundo aqui, a mensagem desse mundo não é a mensagem do tudo. A mensagem desse mundo é: se você tiver tempo, faça. Se você tiver vontade, faça. Se sobrar um tempinho na sua agenda, vá. Se você tiver condições, siga. O reino dos céus, para você obter a plenitude do reino dos céus, você tem que dar tudo. Senão você não sabe o que é o reino dos céus. Pense nisso, gente. É muito sério. Eu não queria que você saísse daqui hoje dizendo assim: ah, tivemos uma meditação interessante. É a maior frustração do pregador, né? Meditação interessante. Meditação interessante, você pega qualquer mensagem da internet, lembra? Vai em qualquer lugar aí, ouve uma mensagem de autoajuda. Uma coisa boa, né? Interessante. Ó, gostei. O cara lá falou um negócio, eu vou guardar. Eu não sei se foi C.S. Lewis que disse isso, mas atribuem a ele, quando ele disse o seguinte: se você estiver procurando uma religião que te traga conforto, eu não indicaria o cristianismo. Quem já leu a biografia de C.S. Lewis entende o que ele está falando, porque ele lutou muito para ele poder receber a mensagem da graça de Deus. Ele lutou muito com ele mesmo, era um intelectual desde criança. Por quê? Porque a mensagem de Jesus não deixa você parado. A mensagem de Jesus não deixa você, como a gente fala, criar limbo, né? Parar e ficar ali, né? Passa água, passa tudo e você vai criando limbo, né? Fica aquele verde, aquele musgo no pé, porque você não sai do lugar. A mensagem do Evangelho não deixa você parar. A mensagem do Evangelho, ela te desafia o tempo todo. O tempo todo. A hora que você fala assim: uau, agora eu estou me achando fantástico. O Senhor diz assim: e essa pérola aqui? Aí você diz: ah, fantástico coisa nenhuma. Tem coisa melhor. Sempre tem algo melhor. Mas enquanto você não descobre a mensagem do tudo, entrego tudo, coloco no altar do Senhor. Você não sabe o que é melhor. E aí ele vai e compra a pérola. A mensagem da parábola para mim é: se ele comprou, é porque ele foi atrás. Ele agiu. Tem gente que vai sair daqui hoje e pode dizer assim: gostei da mensagem, vou pensar muito nisso, vou orar sobre isso, e vai ficar nisso, porque não vai agir. Ai, Senhor, é verdade, né? Ai, meu Deus, me ajude. E sai e não faz nada.
Por isso que a mensagem do Evangelho é um desafio atrás do outro. Por isso que os pregadores dizem, eu vou fazer um apelo, eu vou te fazer um convite, eu vou fazer aqui um desafio. Por quê? Porque se você não tomar uma decisão, não der um passo de fé, você não vai experimentar aquela bênção que Deus está mostrando para você, aquela pérola maravilhosa. Eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos aqui. Primeira coisa, identifique de verdade o que é que tem valor na sua vida. O que é que você tem ou crê que realmente tem valor? Pense nisso. E você estaria disposto a deixar tudo para obter o que realmente tem valor? O que é essencial? O que é excelente? Tem gente que pensa assim, para eu entregar tudo, pastor, não vai dar certo, porque eu não tenho chamado para ser pastor. E quem falou que é isso que Jesus está falando? Ele não está falando disso. Ser pastor é um dom espiritual e uma vocação específica. A entrega é para todos os cristãos. E muitas vezes a questão não é nem dinheiro. É posição. É diploma. É a empáfia que a gente vai criando aos poucos por a gente achar que a gente é alguma coisa. Eu já encontrei muito brasileiro que se acha, estando aqui em Montreal. Se acha. No Brasil mal falava português, agora fala 2 línguas, às vezes fala 3. Aí olha para os outros de cima para baixo. O dia que você estiver na minha posição, fantástico para você. Pô, mas né? A gente é tão bobinho, né? Fala a verdade. Eu encontrei um africano que falava 7 línguas diferentes da África, sem nunca ter ido para a escola. 7 dialetos diferentes. Eu falei assim, e eu achando que eu estou bem. Você entregar esse orgulho no altar do Senhor, entregar essa situação no altar do Senhor. Quem somos, queridos? Somos passageiros da terra, na terra. Em Filipenses, Paulo diz assim, a nossa pátria está no céu, de onde virá o Salvador. A nossa pátria está no céu. Se Jesus voltar agora, pá, toca a trombeta. A Bíblia diz que os que estiverem vivos serão arrebatados, e os que estiverem mortos ressuscitarão. Tudo aí. Só que ninguém sabe o dia nem a hora. O que você vai fazer? Você vai falar, minutinho, ó, anjo, toca, só um pouquinho, espera um pouquinho, só faz aí um fundinho, só peraí, eu preciso fazer oração agora aqui, porque eu tenho um negócio que eu preciso acertar com Deus. A Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, pisca. Num abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus voltará. Pai, eu não demorei. Ai, pastor, eu vou ficar com medo. Entrega tudo. Essa é a mensagem do Evangelho, gente. Essa é a mensagem do reino. O reino chama a gente a ficar sempre preparado. Sabe grávida que já tem mala pronta? As mulheres que já tiveram filhos aqui, não sei se a Gisele já está preparando a malinha dela. Tem tempo, mas na hora de chegar lá perto, o que você vai fazer? Você não sabe o dia, não é verdade? Deixa lá uma maletinha lá com um negocinho. Sabe, grávida que tem a malinha pronta para a maternidade? Você está pronto? Se Jesus voltar hoje? Você tem que estar pronto, eu tenho que estar pronto. Não dá tempo para a gente se preparar. Eu tenho que estar pronto. Quando eu aceitei de Jesus, eu já era convertido, e eu aceitei de Jesus o chamado para ser um pregador, porque o meu chamado foi para ser um pregador. Quando Deus me chamou, Ele me disse, eu quero você pregando o Evangelho. Eu comecei uma série de entregas. Não só da minha realidade, do meu coração, etc., mas de situações. Eu estava numa faculdade de engenharia. Eu disse, mas como é que eu vou fazer? E no meu caso, não precisa ser o caso de ninguém, no meu caso o Senhor disse, vamos, rápido, bora.
Só que deixar a faculdade de engenharia era ter que explicar para o meu pai e para minha mãe o que tinha acontecido comigo. E daí? Eu disse, Senhor, eu estou disposto. Eu pago esse preço. Eu morava em São Paulo, meus pais no interior do estado de São Paulo, eu fui para lá. Expliquei para todo mundo o que estava acontecendo. Minha mãe chamou um tio meu, metido a filósofo, para vir conversar comigo. Ele me botou num quarto, fechou a porta, sentou do lado da cama comigo para conversar comigo, porque o filho da dona Meire estava ficando maluco. Aí meu tio falou, conversou, falou, ouviu, perguntou, falou, perguntou, saiu de lá, minha mãe falou, e aí? Esse menino tem razão. Ele não tinha argumento. Aí eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu preciso ir para uma faculdade teológica. Meu pai ficou quieto olhando para mim assim. O que eu faço? Vamos pensar nisso. Eu não me lembro quanto tempo demorou, mas algumas semanas demoraram. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, filho, entra no carro. Entrei no carro, ele foi, dirigiu para um lugar ermo. Um lugar ermo. Desce do carro, vamos conversar. Desci. Meu pai, no auge do seu tamanho, da sua força, tinha 1,85 m, um homem grande e forte, vozeirão. Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, eu pensei no que você falou. Eu olhei, né? E ele disse, você não vai para a faculdade de teologia. Eu não quero. Como Deus é maravilhoso, eu já tinha entregue tudo, ou eu achava que já tinha entregue tudo, mas eu já estava por ali, quer dizer, eu estava entregando na mão do Senhor, e a misericórdia de Deus é muito grande. O Espírito Santo, na hora que meu pai estava falando comigo, eu estava ouvindo a voz do meu pai, o Espírito Santo falou aqui dentro, você vai ficar 1 ano nesta cidade. Aí meu pai disse, entendeu? Eu falei, entendi, pai, obrigado, gostei da ideia. Eu acho que ele assustou, eu acho que ele olhou assim e falou, esse menino está doido de vontade de ir embora, e agora falou que está tudo bem. Quando você entrega, você descobre o que é excelente, cara. Esse negócio de tá bom, você está enrolado. Tá bom. Minha vida tá boa. Tem algo melhor. Aquele ano que eu fiquei naquela cidade, nós ganhamos não sei quantas pessoas para Jesus. Discipulamos um monte de jovens, fazia reunião madrugada, de noite, eu não estou brincando, era de madrugada mesmo. Muitas vezes eu com os meus amigos, a gente pega a Bíblia que você tem aí. Naquela época não tinha tantas Bíblias, com tanto estudo quanto tem hoje. O que você tem? Eu tenho uma chave bíblica, traz. O que você tem? Eu tenho uma Bíblia lá do meu pai, não sei o quê, e eu tenho umas anotações, traz. Aí a gente sentava, imagina jovem, gente, eu tinha 19 anos. Você acha que jovem de 19 anos ia sentar para ficar estudando a Bíblia? Abrir na mesa assim, ó, aquele monte de livro. Então, vamos entender esse negócio aqui. A gente nem sabia como procurar, não sabia. Quantos milagres Deus fez? Gente, quantos milagres. Quanta coisa Deus me ensinou. Quanta vitória, quanto poder do Espírito Santo, quantos demônios que mandamos embora. Quando você para, você não experimenta o que Deus tem de melhor. Faça uma avaliação da sua vida. O que é que você tem e o que é que você precisa deixar? A Bíblia mostra algo, e eu estou terminando, mas eu queria que você prestasse muita atenção nesse finalzinho da mensagem. 1 Pedro 2, versos 6 e 7 diz assim, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. O que é pedra angular, gente? Pedra que está no ângulo, na esquina. O que quer dizer? Aquela pedra é onde as coisas, duas paredes se encontram, ela é fundamental. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa.
Ouça as palavras: eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Ele está falando de quem? Quem é essa pedra? Jesus. Agora veja, é difícil encontrar um texto assim na Bíblia. Veja quantas vezes este texto aparece na Bíblia. Em Mateus 21 diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Por um lado, essa pedra, quando ela é crida, quando você crê no Senhor, o que acontece? É a preciosidade. Se você não crê, ela cai em cima de você e te destrói. Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Marcos 2, 12, 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Lucas 20, 17. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Atos 4, 11, Pedro falando: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Todo mundo que acha que Pedro é aquela pedra que a quem Jesus referiu, tem que ler esse versículo. A pedra é Cristo. A pedra não é Pedro e nem a igreja, a pedra é Cristo, ela é fundamental. Romanos 9, 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. 1 Pedro 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. É difícil encontrar um texto tantas vezes repetido na Bíblia. Sabe por que ele é repetido tantas vezes? Porque é fundamental. Porque ele é angular. Sem Cristo não existe igreja. Sem Cristo você não estaria aqui. Sem Cristo não haveria pregação. Sem Cristo não haveria salvação. Sem Cristo não haveria derramamento do Espírito Santo. Sem Cristo não existiria a Bíblia. Sem Cristo não existiria absolutamente nada do que nós temos hoje. Louvado seja Deus. Portanto, saiba discernir as suas ações. O que é que você faz que é bom, mas que poderia ser excelente? Ai, pastor, eu dou graças a Deus que eu não sou... Cuidado com aquela história que Jesus contou do publicano e o pecador, né? O publicano chegou lá no templo e disse: meu Deus, muito obrigado. Ele deve ter até levantado a voz e disse: meu Deus. Voz de radialista que a gente fala: muito obrigado, meu Deus, porque eu não sou como este pecador. E a Bíblia diz que o outro estava lá dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Jesus disse: este desceu justificado para a sua casa, e o outro não. Avalie o que é bom na sua vida, mas que poderia ser excelente. Quais os valores que você tem, presta atenção aqui, que estão sendo confrontados por esse mundo líquido. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui.
Há uns 20, 30 anos atrás, eu não me lembro exatamente a data, tá? Mas vamos imaginar uns 30 anos atrás, subiu na chamada PCUSA, Presbyterian Church of United States of America. Subiu um assunto. O assunto era ordenação de homossexuais. Toda vez, escreva o que eu estou te falando, toda vez que sobe um assunto assim, que você fala, uau, coisa estranha, vai demorar, mas vai ser aprovado. Dizem que foi John Wesley que disse o seguinte: o que uma geração tolera, a outra geração abraça. Estão entendendo o que eu estou falando? Aquilo que antes era absurdo, terrível, pecaminoso na sua cabeça, talvez hoje você esteja fazendo. Por quê? Por causa disso aqui que eu estou falando. Quais valores que estão sendo confrontados pelo mundo líquido? O mundo líquido não deixa nada solidificar, nada se estruturar. Quando você diz assim, agora eu creio, vem alguém e tenta destruir o que você crê. Sim ou não? Então tenha coragem para ser transformado pelo poder de Deus. Essa tradução diz assim de Romanos 12:2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E o último texto: não tenha medo de ser diferente nesse mundo que não aceita os diferentes, que não aceita. Não sei se você já percebeu que nós estamos numa época que o discurso é em favor das minorias. Vocês já viram isso, né? Nós temos que as minorias, as pessoas que estão sufocadas, que estão desesperadas, que estão não sei o que, são as minorias, nós temos que aceitar, não é assim? Esses grupos que se levantam são os mais intolerantes existentes. Estão dispostos a pegarem armas contra os diferentes. Não existe na face da terra um grupo mais tolerante e abençoador do que cristãos verdadeiros. Verdadeiros, eu falei. Porque cristãos nominais pegam em armas e matam os outros. Mas os verdadeiros morrem pela sua fé. E estão morrendo cada dia mais. Jesus disse, vocês são o sal da humanidade, para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal. E não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar?